Esse cara foi expulso do seu próprio grupo porque diziam que ele era fraco. Só que ele treinou e se tornou o mais forte da guilda. Então já prepara a cueca nova, porque hoje tu vai se borrar de tão foda que foi. O episódio já começa com um prota dentro de uma dungeon, mandando de Vasco os coelhos da Páscoa, porque ele só come ovo da Cacau Show. Esse é o Orun, que é o espadachim e um mago de suporte. E nisso já aparecem uns goblins, que têm poucas ideias, e já correm pra cima do prota, que ativa o seu poder e começa a fatiar os monstros. Mas esse poder tem um porém, ele só pode usar por 3 minutos. E então mostra o flashback do prota. Os companheiros dele e o seu melhor amigo decidiram colocar ele pra fora do grupo, quando eles alcançaram o 94º andar. Tudo isso porque ele usava a magia básica. E então o Lourinho aí diz que ele era um estorvo, e a garota diz que ele só iria atrapalhar. E além do mais, ele já tem um mago de suporte. E assim ele vai embora, e a garota chama ele de pau pra toda a obra. Ele desenvolveu um estilo único, de espadachim e mago de suporte ao mesmo tempo, e só assim vão parar de humilhar ele. O Orun tava fazendo teletransporte, quando o grupo chega gritando. Eles falam que deixaram uma garota pra trás porque o haviam se encontrado com os orcs e não podiam arriscar a vida de seus companheiros. E o Orun escuta isso e fica puto e perguntou onde estava a garota, que ele mesmo iria salvá-la. Era uma lolizinha e faltava pouco pra eles alcançarem ela, que se desespera e ativa uma barreira, mas facilmente os orcs quebram a barreira, prestes a atacá-la, quando o Orun já chega ativando o modo salvador de Loli, e ele já parte pra cima deles, ativando o poder do protagonista de novo e fortalecendo os impactos pra ele poder conseguir fatiar geral com um só ataque. Esse cara é foda. Do lado de fora, a garota agradece a ele, se apresenta e diz que o nome dela era Sofia, e pergunta se ele gostaria de um agrado dela, e ele já começa a ficar animado. Mas quando chega na taverna, ele se encontra com a irmã da Sofia, a Selma, que faz parte do grupo dos Coelhos de Prata, e ela pergunta se ele era o namorado dela, deixando a garotinha tímida. Mas ela reconhece o Orun de outros carnavais, mas ele esclarece tudo, dizendo que ia jantar com a irmã dela, mas as intenções dele eram totalmente puras, até onde sabemos. Mas a Selma pergunta se a Sofia não era boa o bastante pra ele, mas a Sofia diz pra sua irmã que foi ele que salvou ela na dungeon, mas ela fica putaça e diz que não era pra ter entrado na dungeon sozinha, mas já passou. Então, como agradecimento, a Selma diz que iria pagar o jantar pra ele, mas a Sofia não sabia quem era ele. Esse é o herói do grupo mais famoso, e a menina começa a gritar de desespero, mas ele diz pra ela se acalmar, que agora ele não era mais do grupo dos heróis, agora ele não tem nem pra onde cair morto. E a Selma diz que tinha um trabalho pra ele, de ser professor de novatos na dungeon. Eles vão levá-lo até os andares do início, mas Orun diz que já tinha planos, mas a Sofia diz que ela também iria participar, e se ele for, ela vai fazer uma surpresa pra ele depois. E assim o cara começa a ficar vermelho e diz que iria pensar na oferta. A Selma diz pra ele aparecer na sede dos Coelhos de Prata pra poder receber as informações. No outro dia, o Orun aparece na sede dos Coelhos de Prata, onde o Orun diz que vai ajudar eles no treino dos novatos e vão pagar ele pelo serviço, uns 10k. E assim, quando ele chega na área da dungeon, ele vê a Selma e sua irmã chegando, e ele já olha de cima pra baixo pra Sofia e diz que ela ficou uma gracinha. E a Selma diz que ele sabia como elogiar uma mulher, mas tinha muita mulher no grupo dele, então não era tão difícil. E então a Sofia pergunta onde ele estava morando, e a Selma já se desespera e pergunta por que ela queria saber sobre isso, se estava planejando visitá-la mais tarde, mas ela disse que não era o que parecia. E então a Selma apresenta o Orun para o resto do pessoal, dizendo que ele era o herói do grupo mais famoso, mas ele diz a Selma que não queria chamar muita atenção, e ela já botou ele no pódio, mas ela fala pra ele relaxar, que ele era forte, e assim mostra o grupo que ele iria ficar responsável: o metido do Logan, a garota dos opais gigantes e a Sofia. Mas essa garota dos melões imensos é a Caroline, e é uma defensora, mas ela não tem nenhuma armadura, e ela diz que é tão boa em desviar que não precisa de armadura. E depois disso, finalmente entraram na dungeon, e a Caroline pergunta se a Sofia era conhecida dele. Ele pergunta o porquê, e ela diz que a Sofia falou que alguém muito bonito iria ser o instrutor deles, deixando mais uma vez a garota tímida. Com isso eles seguem, mas do nada surge um doguinho que vem pra cima do Orun e de seu grupo, e foi quando os bichos, sem perceber, caíram na armadilha do prota e viraram espeitinho. E ao longo dos andares, o Orun foi fazendo uma análise no grupo. O Logan era um encantador muito forte, mas era muito ruim em dar ordens. A Caroline era muito rápida, mas ela não usava armadura e usava suas adagas curtas. Já a Sofia, bom, era a Sofia, né? E finalmente eles derrotaram o chefe desse andar, e a Selma diz pra eles pararem por ali, que no outro dia eles continuariam sua jornada. Nada melhor que um sono bom e um dia tranquilo. Ou será que não? O Orun já acorda vendo o jornal, e ele descobre que você não é inscrito, então já se inscreve aí pra não perder mais vídeos igual a esse. Mas ele viu que os heróis divulgaram que ele foi expulso do grupo, e já era esperado. E agora como o pessoal vai ver ele depois daquele discurso de ontem da Selma? E então embaixo da ponte alguém grita por ele, e quando olha pra trás é uma garota de cabelos azuis muito bonita, chamada Luna. Ela pede pra ele voltar pro grupo dos heróis, mas ele diz que foi eles que expulsaram o cara. Mas ela apela e fala que eles tinham prometido terminar a
dungeon juntos. Mas mexeu na ferida dele, então ele fala que não vai voltar e larga a mão dela e sai sem falar mais nada. E quando chega na entrada da dungeon, ele percebe que todos os olhares de ontem sumiram. Até o folgado do Logan tá chateado. E quando a Selma e os outros chegam, ela se curva pedindo desculpas, mas ele disse que não havia problema, mas ele ajudaria como sempre. Já em seu grupo, a Caroline e a Sofia estavam de boa. Já o Logan estava emburrado por ter sido enganado, mas o Orun conta que é forte o suficiente para levá-los até o 51º andar, e assim o fará. Eles seguem para dentro da dungeon, onde eles descem cada vez mais, derrotando os monstros facilmente. Mas isso muda quando chegam no 51º andar. Assim o Orun diz que havia monstros à frente e fala para eles se prepararem, e assim surgem os goblins e o Orun já dá a instrução. Ele manda a Caroline chamar a atenção deles, enquanto a Sofia ataca os orcs atrás, e quando ia falar pro Logan, ele já mete o louco e ativa a magia, dando suporte. Nisso o Goblin já avança contra a Sofia, que foi atacada por orcs, e a traumatização tá recente, e o Logan se pergunta se o Orun não iria ajudá-la, mas quando estava prestes a atacar, o orc para, com a magia do Orun, que imobiliza um monstro. O Orun diz pra Sofia atacar o orc, pois ele estava ali pra protegê-la, e ela invoca a magia de churrasqueira flamejante e taca no orc, o dizimando por completo. Isso deixa todo mundo surpreso. Ela fez uma magia de nível avançado pra idade dela, e a Caroline já vem pra cima da Sofia, dando por seus parabéns. Nisso, mais pra frente, eles encontram uma aranha do capeta, e a Caroline tá empolgada e já avança pra cima dela, e o Orun manda o Logan ativar o feitiço da Caroline e manda ela pular por cima da aranha e arrebenta ela. A Dona Aranha começa a seguir a Caroline, e o Orun já manda a Sofia atacá-la e desabilitá-la, e finalmente eles venceram, mas ainda não era pra cantar a vitória. O Orun percebe e manda que o Logan use agilidade na Caroline, onde a aranha lança umas teias na menina, a enrolando toda. O cara só consegue usar 3 magias, então eles têm uma forcinha do prof, assim libertando a Caroline. Enquanto isso, a Sofia preparava uma bala de pedra, atirando contra a aranha gigante e finalmente mandando de Vasco a monstro. E nisso eles voltam para fora, e a Selma dá os parabéns e manda que todos descansem, e no caminho para casa, os líderes dos Coelhos de Prata decidem chamar o Orun para arregaçar o gargalo, e ele aceita. E na taverna eles descem um caneco, quando eles perguntam a Orun se ele era um espadachim, pois tinha alguém em sua família, mas ele responde dizendo que não era por isso, e sim pois viu um aventureiro forte uma vez derrotando um monstro imenso. E quando se tornou um aventureiro, desceu na dungeon e eles começaram a ter dificuldades, mas não tinha um encantador, então o Orun fazia isso. E o cara pergunta que tipo de espadachim ele queria ser, o que conseguiria descer sozinho até o último andar da dungeon. E no banho das meninas, a Caroline pergunta da Sofia se ela gosta do Orun, coisa pra se falar no banho, né? Mas ela fala que gostava dele e queria que ele ficasse, e ela diz que vai pedir pra ele ficar, se for preciso, vai aparecer na cama dele de noite. Voltamos à frente da dungeon, onde os heróis estavam indo pra dentro pra testar sua nova encantadora. E nisso o Orun chega pra começar a dungeon, e seu grupo já aparece, e a Caroline diz que a Sofia tinha algo pra dizer, mas já é interrompida. Nisso o Orun descobre que seus antigos companheiros estavam indo pro 92º andar, quando corta pra dentro da dungeon, onde os aventureiros estavam prontos pra testar sua nova encantadora, e mostra 2 dias atrás. Eles estavam fazendo uma festa de boas-vindas para a nova encantadora, e nisso a Luna já entra e pergunta o que estava acontecendo. Ela estava viajando, por isso não estava participando das raids. Ela diz que o Orun havia entrado nos Coelhos de Prata e pergunta o porquê disso. Os outros ficaram surpresos, fazia nem 3 dias que o cara tinha sido expulso e ele já havia entrado nos coelhos. Mas o líder do grupo fala que o Orun tinha saído, mas ela fica putaça com a decisão de seus companheiros de colocarem o Orun pra fora, mas ela não cai nessa farsa e diz pra eles pensarem na sua decisão, só que o líder não quer que isso aconteça, e ela fala que não dava pra ir pra dungeon sem o Orun, mas eles discordam, e eles vão pra 93º andar, e vão mandar o chefe do andar de Vala, que é o dragão negro, e então volta pra dentro da dungeon, onde os heróis estavam lutando contra o Manny, da Era do Gelo, e quando o líder deles vai atacar, a espada repele, e ele se afasta, mas o efeito da magia acaba, e ele sente dor de barriga. Ele pergunta o porquê da magia estar acabando, e a substituta diz que não sabia como eles lutavam, e o Mamute taca uma rajada de energia e o tanque desvia a magia, mas quase pega na maga, fazendo ela virar churrasquinho, e assim ela tá com uma bola de fogo, mas nem faz cócegas nele. Então eles começam a se perguntar o que estava acontecendo, eles nem estavam conseguindo usar sua força, e quando no alto da dungeon um monstro surge, um dragão negro, e ele já desce com tudo, e bagaça o Mamute, e ele já lança uma energia no tanque, que nem aguenta. A Luna já cura ele, mas a magia não estava nem acertando ele, e então o Oliver manda a encantadora colocar o feitiço nele, e vai de novo atacar o dragão, mas é facilmente derrotado, e então a Luna diz pra ele se recompor, pra ele dar as ordens, e então a Luna nos conta sobre a forma de sair daquele lugar, uma pedra mágica que abre um portal para os andares superiores, e quando eles abrem, o dragão já lança uma bola de energia cabulosa, impedindo eles de saírem, e o safado passa pelo portal, indo lá pra cima, onde o Orun deve estar. A Luna diz que eles têm que sair daquele lugar, que é pedir pra guilda fazer um teleporte forçado, mas aí ia dar problema pra eles. E então o líder dos heróis pergunta o porquê da encantadora não tá conseguindo fazer o que o Orun fazia. Simples, o Orun
não sabia como cada um lutava, e além do mais, ele desenvolvia suas próprias magias. E então foi ele que levou todos eles para o andares mais fundo, e ele era o verdadeiro herói. Na dungeon, um lobo dizia que gostava do Alberto Galinha, e o Orun diz que esse cara morreu na luta contra o Dragão Negro ano passado, e era um defensor. Mas a Caroline diz que ele que morreu protegendo os outros, e se ela ficasse na linha de frente, ninguém se machucaria. E então a Sofia diz que queria que ele falasse alguma coisa pra ela melhorar, mas o lobo já se mete no meio e diz que também queria, e aí começa a sacanagem. Eles estavam no 32º andar, e a Selma diz que eles iriam se separar ali, e o time do Orun ia ficar sozinho. Já estavam sozinhos mesmo, por que não, né? O que é mais um pouquinho de solidão. Nisso eles já estavam andando há muito tempo e sem sinal de monstro, e o Orun já acha estranho. A Caroline já fica chateada, que ela queria passar a faca em geral, até que aparece o monstro, e a Caroline já fica animada e sai correndo, mas o Orun diz pra ela esperar. Quando eles estavam prestes a atacar, o Orun usa uma magia pra impedir o monstro de atingir, e nisso o Orun diz pra ela não sair correndo, porque se isso acontecer, o Logan e a Sofia vão ter que dar tudo de si pra salvá-la, e enfim, cai a ficha nela. Mas ele diz que vai ensinar ela a se movimentar bem, onde se ela cortar a perna do safado, ele não vai poder atacar. E nisso os heróis estavam na guilda falando com o dono, onde ele diz que isso ia custar caro. A Luna diz que eles têm que tirar as pessoas de dentro da dungeon quando o Dragão Negro aparecer, mas ainda assim vai demorar pra eles completarem o feitiço. Mas o Orun diz que ia ensinar a Sofia como usar sua magia de uma forma que ajudasse. A magia avançada era uma especialidade de sua irmã, então seria melhor ela ensinar. E a Sofia já fica com cara feia, e ele diz que queria que ele ensinasse ela lá no quarto dela. Que garota safada, né? Na guilda, o velho diz pro herói ir derrotar o dragão na dungeon, e assim eles se partem, mas ainda estavam putos porque eles dependiam do Orun. E isso os caras foram avançando e derrotaram os monstros à torre e à direita, deixando os novatos impressionados, quando no alto a paisagem se distorce e se quebra, e o Dragão Negro aparece para aterrorizar a vida de todo mundo. Todo mundo estava paralisado de medo quando o Orun avista de longe uma zona de teletransporte da dungeon, mas se ele for, só ele vai conseguir fugir. Tá todo mundo cagado. Ele puxa a espada e diz que vai proteger eles, e já corre pra cima da fera, que lança um ataque deixando todo mundo assustado. Mas o que ele não esperava era que o Orun era pica, e já ataca o bicho com força, fazendo subir uma nuvem de poeira. Mas o chefe do jogo não vai ser vencido tão fácil. O Orun fala que vai proteger todo mundo e ativa seu encantamento de protagonista, e com isso coloca um espelho que reflete o ataque do dragão. Só que até a Selma fica chocada. O Orun começa a ativar um monte de feitiços de uma só vez e fica overpower, mas sempre tem um preço. O cara começa a sangrar por causa da força. Com isso ele corre pra atacar o dragão, que dá uma rabada nele, mas ainda assim ele desvia e ativa seu impacto, assim ferindo o dragão. Mas a Selma estava com tanto medo que não consegue se mexer, e ainda por cima não pode fazer nada. E então o largatão aí decide farmar um pouco de aura e começa a lançar uns ataques no Orun, que é atingido. Agora vem um flashback. Hoje no passado, o Orun era o líder do grupo, junto a uma garotinha. Estavam brincando, quando do nada a paisagem se transforma em uma vista nada agradável. Só sobrou os dois ali, e até a menina foi de vaso. Eles choram, e o Orun, junto ao seu amigo Oliver, disseram que iam ser forte pra não passar por isso de novo. E assim volta pra realidade. O Orun já sai da fumaça farmando aura. Assim o dragão se emputece e começa a lançar um feitiço de novo. Um desses ataques vai direto pra cima do Orun, mas é rapidamente desviado por uma magia que o próprio Orun deixou ali. E então o dragão tenta atacá-lo, mas não tinha a menor chance. De repente um monte de círculos mágicos surgem e começam a explodir o dragão, mas nem isso consegue mandar esse bicho pra terra do pé junto. Então ele começa a carregar o seu especial, e Orun também já ativa a fúria, e a espada dele começa a ficar negra. E então lança seu ataque, que vai na direção do dragão, mas o que ele não esperava era que o dragão tinha um roteiro em mãos, por isso sacrificou sua cauda. Então novamente o dragão lança os raios. O Orun diz que só precisava de uma brecha, mas quando ia ativar seu feitiço não acontece nada. Até a Selma tenta ajudar, mas nem dá certo. Só tem um jeito, é usar o poder do Prota. Assim o Orun corre pra cima dele e pula bem no alto e lança seu golpe Ultra Blaster. O impacto atinge um dragão em cheio, mas ainda não acabou. O bicho tá vivo e eles dois estavam nas últimas. Então o Orun tira o poder do rabo e invoca a sua espada do Sutur, e como último ataque ele se lança com uma velocidade estranha em direção ao negro dragão, onde se levanta poeira, e finalmente o Orun consegue. O dragão negro foi de vala. Já corta pros heróis, onde eles chegam na entrada da dungeon, quando vem na frente da caverna uma cabeça de dragão junto ao Orun. Nisso ele se levanta e pede pra Luna cuidar de tudo pra ele. O tanque já começa a reclamar, perguntando se ele havia derrotado o dragão, mas a Luna já se mete no meio e diz que tinha sido ele. Mas aí ele fica putaço e vai pra cima da maga, que manda o espírito da neve dela paralisar ele. Nisso corta pra sede do Escolho de Prata, onde a Sofia tava fazendo um relatório da luta do Orun contra o dragão negro na dungeon. E ela já começa a mijar um guaraná pra ele, quando sua irmã entra cabisbaixa e se joga na cama. Então a Sofia tem uma brilhante ideia de chamar sua irmã pra tomar banho. Eles falam sobre o quê?
o Orun. E a Sofia diz que ele era foda e usava umas magias muito loucas que deixariam as pessoas malucas. E a Selma já escuta deixar maluca e se levanta doida para experimentar essa magia que deixa ela louca. E falando no diabo, o Orun tava em casa morrendo de dor no corpo. O cara usou a magia, mas tudo tem um efeito colateral. E assim ele usa mais magia para poder fazer parar a dor. E então ele olha pela janela e vê a Selma e decide ir até ela, onde eles tomam um café e ela pergunta se ele queria ir ao quarto dela. Ir até a sede dos Coelhos de Prata. Aí quando chegam lá, o líder deles pergunta se ele não queria entrar pro grupo deles. E o Orun diz pra ele dar um tempo pra ele pensar. E quando se levanta, o líder diz que a guilda queria vê-lo. E quando chega lá, a sacanagem começa. O dono da guilda pergunta pro Orun se foi ele que derrotou o dragão. Mas o tanque começa a se gabar e diz que foi eles que deram uma enfraquecida no dragão. Mas o Orun diz pra ele calar a boca, que a conversa ainda não tinha chegado no chiqueiro. E o cara já fica puto. E o Orun já pergunta pro Oliver o porquê eles terem ido pro 92º andar sozinhos, se nem eles juntos conseguiram derrotar o dragão negro. E o cara diz que eles foram porque eles tinham uma encantadora muito forte. Mas o que eles não sabiam era que o Orun sabia tudo como eles lutavam. E nisso corta pro grupo da Sofia, onde eles estavam se perguntando se o Orun iria mesmo entrar pros Coelhos de Prata. E então encontram a Selma se remoendo, que também se perguntava se ele iria entrar nos coelhos. E então ela fala que o Orun estava na guilda e diz pra eles convidarem ele pros coelhos. Mas quando eles veem ele se desespera e sai correndo, se escondendo. Mas ele sabia o que iriam pedir pra ele, então ele criou uma plataforma e pulou no telhado. E depois de anoitecer, ele vai pra uma colina, quando se encontra com a Sofia. E ela meio que com vergonha pergunta se ele poderia entrar nos Coelhos de Prata, que ela queria ficar com ele. E pensando bem, eles são seus amigos. E então ele aceita. No outro dia ele vai pra sede dos coelhos e diz que queria aceitar a vaga. O líder só tava esperando, então os pirralhos já aparecem e vê um Orun saindo de dentro da sede com a roupa dos Coelhos de Prata. E a menina já começa a mijar um guaraná. O episódio começa com o Orun e o Oliver lutando entre si. Quando o Oliver derrota o Orun, desarmando ele, mas o cara começa a reclamar com o Orun, dizendo pra ele parar de brincar. Ele é mais forte do que ele. Mas o Orun diz que ele tava forte, agora não consegue derrotar o Oliver. E enquanto isso os caras estavam vendo a rainha de crianças. O Oliver fica puto e sai andando. E o Orun diz que não podia usar sua força, pois ele não queria matá-lo. E isso já chega uma garota chamada Xion, onde ela falava que o Orun deixou o Oliver vencer. E ele fala que vai ajudar o Oliver a ser mais forte. E então ela começa a chorar, porque ela não quer que ele carregue tudo sozinho. E então já corta pros dias atuais, onde o cara da Guilda do Sul veio falar com o Grão-Mestre, dizendo que alguém derrotou o Dragão Negro. E o Ebo pergunta se foi o Oliver, mas não foi isso, foi o Orun. E ele fala que se o Orun tomasse o poder original, nem os chefes, os mais profundos, vão aguentar. Nisso já corta pra floresta, onde havia uns heróis dando uma cancelada no CPF de umas pessoas da igreja. E de repente a Xion percebe a presença de alguém e manda aparecer. Era um soldado, assim como a Xion. E ele veio dizer para irem para o sul para investigar uma pessoa tão poderosa. E ela diz ao seu grupo que assim que estiverem prontos, irão partir para o sul. E nisso ela se lembra da pessoa que prometeu ser forte. Esse era o Orun. E ela sempre o amou. E se lembra do dia em que seu coração congelou, quando descobriu que seu amado poderia estar morto. E ela prometeu que vai mandar os caras da igreja de Vala, assim como fizeram com o Orun. E então já mostra o Orun sendo aprovado na sede dos coelhos. E um dos caras diz que vai aceitá-lo, mas quer saber se caso algo aconteça, ele protegerá o clã. E ele diz que não vai fazer isso, ele protegerá seus companheiros. E só isso que importa. O líder do clã diz que quem concordar poderia levantar a mão para o que o Orun assumisse o cargo do Alberto, que foi mandado de Vala pelo Dragão Negro ano passado. Andando pelos corredores da sede, a Selma e Orun se encontram com uma garota que diz que queria ajuda com um grupo específico. E ela fala que era sua fã. E então ela vai embora dizendo que mais tarde iria passar no quarto dele para dar os detalhes. Que menina safadinha. Então a Selma apresenta o seu novo grupo. A garota de Robe Azul diz que a Selma chamou tanta atenção do Orun que ele esqueceu deles. E assim ela se apresenta. Seu nome é Rien. E pode não parecer, mas ela tem 24 anos. Mas parece que não se desenvolveu direito. E se pintar algum problema, é pra chamar a irmãzona. Mas o Orun dá uma bela olhada na Rien, que se esconde. E pergunta se ele achava que os dela era pequeno. E a outra loira se levanta e diz que o seu nome era Otis. E ela diz que o idiota do cara de cabelo branco era o mais idiota que ela. E isso deixa ele putaço, que diz que o seu nome era Will. E de novo a Selma se apresenta e diz que era líder do grupo. E então o Will já entra no assunto de como ele derrotou o dragão. E ele fala que só conseguiu pois usou seu feitiço original, dando 32 vezes de poder, mas pode chegar até 100. E eles ficam impressionados com sua força. E o Will pergunta se ele tinha habilidades únicas. E ele diz que o Orun era um dos 3 da sede com habilidades únicas. E a Selma diz que ele veria isso na prática
prática no labirinto amanhã. Mas ele comenta que quebrou sua espada na luta contra o dragão, e isso deixa eles loucos. Como um cara forte usa uma espada de loja, tem que ter uma skin boa. E então a Rian diz que o comandante dos Coelhos de Prata não podem ficar andando com espadas baratas por aí, e levam ele até um ferreiro e mandam ele fazer uma espada foda. Mas o ferreiro diz que os materiais dele haviam acabado, então não ia dar pra fazer. Mas se é só isso, o Orun diz que tinha muito material, então ele tira de dentro do seu inventário seus materiais, deixando todo mundo de queixo caído. Mas ele pensa que abriu uma ferida no coração deles, pois seu companheiro morreu por causa de um dragão, e então se desculpa, mas a Rian diz que ele ia ser o mais foda com a espada do dragão. Mano, parece que ninguém liga pro Alberto Galinha. E o episódio já começa com o Orun se perguntando se ele seria capaz de levar os Coelhos de Prata para o 94º andar da masmorra. E a Selma diz que eles iriam atrás das ovelhas, e ela dá as ordens dizendo o que cada um iria fazer. Mas ela diz pro Orun que se ele quiser trabalhar sozinho não teria problema, mas se ele não trabalhar com eles, não vai se adaptar à luta em grupo. E nessa conversa a garota grita pra tomar cuidado, mas quando surge um escudo de magia, e rapidamente o Orun toma pose de batalha, e ele fala que são dragões da terra, e a Otis diz que tem uma magia de rastreio, e assim vasculha a área e acha. O dragão aparece e lança uma bola de fogo, onde a Rian já lança um feitiço de suporte, e assim o Will vai pra cima e corta a bola de fogo, e a Rian já vem finalizando o monstro, mas ainda não acabou. Mais dois dragões aparecem e a Selma diz pro Will que o Orun mirar pra mandar de vala, mas do nada o Orun para e lança uma magia que atinge uma tartaruga gigante, e ela já fica putaça, então a Selma manda a Rian e a Otis cuidarem dela, ajudando o Orun para que ele cuidasse do dragão. O Will distrai eles e a Selma mostra sua habilidade única, telepatia, onde fala pro Orun atacar no momento certo os dragões, que quando derem a brecha, ele solta um impacto que decepa os bichos com um só golpe. Já a tartaruga vai de vala, a Rian e a Otis juntam forças e assim destroem a galáxia, e assim ganham. No caminho para a dungeon, a Selma pergunta se eles são capazes de chegar no andar mais profundo, e ele diz que são capazes de derrotar até o dragão negro, e eles agradecem por ele estar com eles. Um tempo depois, finalmente terminaram a missão, e o Will comenta que a Otis era muito pior que ele, mas ela diz que ele era uma bosta pior, e Orun fala que queria que a Selma mostrasse pra ele onde ficava a divisão do aventureiro, mas ela fala que iria junto com ele, porque depois ia dar algo pra ele. Depois dessa missão, ele vai beber pra curtir, e ele comenta dizendo que queria ajudá-los dali pra frente, principalmente ia dar uma surra no dragão negro. E a Otis já chora, dizendo que ela tava feliz por ele confiar neles. Mas as meninas começam a sacanear a Selma, dizendo que ela tava gamada no Orun, e ela diz que não, e vira bebida com tudo. O Orun diz que tava feliz por ter entrado no clã, ele não se sentia assim faz muito tempo, mas a Selma ficou bêbada e deu ruim, e ela começa com a safadeza. Criança saiu da sala, ele diz que se ela não parar com isso, ele não vai se segurar. Carne que cai no prato tem que ser devorada, e ela fala que vai ensinar ele uma magia, onde ele não vai nem conseguir andar. E nisso a Rian chega nele, e ele já pede por ajuda, mas já era tarde demais. A garota já tinha sido tomada pela safadeza. Os dois ali já começam a botar pilha, e o Will diz que ele era popular, mas relaxa que ele não vai ver nada. Mas ele tá pedindo ajuda, só que ele se emputece e diz que não vai mais aguentar, e bota as luzes pra dormir, e finalmente ele se livrou. No quarto da Sofia, ela pensa no quanto a sua irmã estava demorando, e escuta o bater na porta. Era o Orun, mas ela se desespera e diz que se ele visse ela sim, até que ela toma uma coragem e abre. Era só ele segurando sua irmã na costa. Ela toma um susto e pergunta se o Orun tinha deixado ela sem força, mas não era isso. Ele só trouxe ela pra casa pois bebeu demais, e isso deixa a Sofia pistola, mas ela deve ter se divertido. E do nada a Selma começa a se esfregar de novo no Orun e deixa a Sofia mais pistola, e ela chama pela irmã. Quando acorda tem a pior visão e pede perdão a Sofia, mas a garota a perdoa, pois ela não se divertia assim muito tempo. E então a Selma vê que a sua irmã era um anjo e tão bonita e fofa. E no banho ela se perguntava se ela estava apaixonada pelo Orun, e fala que ela gostava dele, mas não tem mais, você gosta dele. O episódio começa com o Orun vendo a ficha criminal da Carol, e no outro dia na sede a Selma e o Orun vão falar com a pirralha de cabelo de cunha, onde quando chegam lá ela tava virada do avesso. Olha esse lixo. E ele veio pedir permissão pra assumir o time da Sofia. A secretária diz que ele iria cuidar bem deles e não precisava se preocupar. E a Estrela diz que gostaria que eles dominassem o andar intermediário nos próximos meses. E o Orun fala que ia dar o seu melhor. E andando pelos corredores, a Selma pergunta se ele viu a ficha criminal da Sofia. E ele viu. A Selma conta que a Sofia não é a sua irmã de sangue, pois ela é filha da sua madrasta e ela sempre foi maltratada. E quando a Selma a salvou, ela quer que ela seja uma grande aventureira e pede pro Orun cuidar dela. E ele fala que eles serão seus discípulos e conta suas regras, que são: primeira, é pra eles serem racionais e flexíveis. A segunda é que ele nem sempre vai estar certo, e ele pede pra que eles apresentem os seus sonhos. E ele fala pra Sofia começar, e ela fica meio hesitante, mas diz que queria ser assim como sua irmã, uma grande aventureira. E logo depois o Logan diz que queria ser o Elon Musk da vida. Ele quer ganhar grana pra poder ajudar o vilarejo dele, mas as minhas disseram que não sabiam desse desejo dele. E por fim a Caroline. O Orun pergunta por que ela tem se tornado aventureira, mas ela fala que não tinha motivo real, mas é pra matar monstros e fazer os outros sorrirem. Até aí tudo bem. Ela fala que as pessoas estão sorrindo
não batem nela. Pesou o clima. E a Sofia perguntou qual o motivo dele ter se tornado um aventureiro. Ele diz que é pra proteger as pessoas que ele ama. Ele quer proteger eles também. E então Oru pergunta da Sofia se ela tinha um apelido. E ela fala que não. Ele diz que Caroline é um nome muito grande, igual aos peitos dela. E diz que Carol seria um nome melhor. Mas a Sofia é invejosa e diz que queria também. E ele dá um apelido de Sophie. E o Logan também quer. Agora ele vai ser o Log. Mas eles dizem que o Orun seria o mestre deles. E então eles vão pra dungeon. E a Carol vai pra cima dos lobos e fatia eles com tudo. Mas um deles iria atacá-la pelas costas quando o Orun intervém mandando o lobo de vala. Ele fala pra Carol tomar cuidado, porque nunca se sabe, né? Mas ela diz que estava ciente e se fez em defesa. Então ela mostra sua habilidade. Ela pega sua adaga e corta seu pulso, deixando o Orun e os outros assustados. Mas rapidamente seu ferimento se cura. E então mostra sua história. Ela era usada pela igreja, que faz experimentos para ressuscitar um demônio antigo. E um dia os aventureiros encontraram ela em uma base, e desde então virou uma aventureira. Devem ter feridas profundas. E Orun diz pra Carol olhar para os rostos dos seus companheiros, e eles estavam tristes. Ela se desespera porque eles não estavam sorrindo. O Orun diz que quando ela se machuca, eles se ferem também. E ela se desespera e larga suas adagas e pede para eles sorrirem. Mas quando ele ia consolá-la, ela se afasta pensando que ele iria bater nela. Mas mesmo assim ele abraça a garota, a consolando. A sede, o Orun treinava a garota. A Carol tinha que desviar da bola, mas ela leva uma bolada na bunda. E o Orun diz pra ela se esforçar. E ela diz que ele era malvado com ela. E nisso o Logo treinava lança. E o Orun diz que pediria pro Will treiná-lo, pois ele era melhor nisso. Já a Sofia treinava magia, onde a cor que aparecia nos alvos, ela teria que lançar a magia recomendada. Mas ela ainda estava aprendendo a lançar magia rápida. E no banho as meninas relaxavam, quando a Estela e a sua secretária aparecem pra tomar um banho com ela. Isso que é bom nos Isekais, harém. Mas a Sofia fica triste porque ela não tem os frutos necessários. Mas a Carol fala que eles iriam aparecer uma hora ou outra. Eles ainda estavam crescendo. Olha quem tá falando. E a Sofia fica pistola. A rainha vem dizer que a espada do Orun já estava pronta. E quando eles chegam lá, se surpreende, estava muito foda. Daria pra mandar o dragão negro de vala só com um golpe.